de autoconhecimento, né? Mas agora focando mais diretamente pelos slides, a gente vai ser chamado de autoconhecimento. Vamos só recortar, a gente já viu naquele sábado anterior. Lembrem-se, vocês estão lembrados que o nosso cérebro, ele tem, né, algumas partes bem principais, né? O córtex, que na verdade ele cobre toda essa área aqui, né? Já que está apenas sendo mostrado, mas o córtex cerebral, a região subcortical, então você tem cortical, subcortical, aqui o tronco encefálico e o cerebelo, são grandes partes. Quando nós vamos falar de autoconhecimento, a gente poderia dizer simplificadamente, muito simplificadamente, que nós vamos começar a trazer dessa região aqui coisas para essa área de cá. Nós vamos trazer do subcórtex para o córtex. Até eu já usaria o verbo, nós vamos corticalizar. Essa é a minha maneira de ver essas coisas. Então, deixa eu fazer um pequeno reparo aqui, uma pequena observação, para que não deixe tudo. Essa questão do autoconhecimento, desde que eu entrei no Espiritismo, eu sempre ouvi falar, mas eu nunca tive muita vontade de entrar nessa coisa. Porque eu já me ensinei de lá. Essa é a realidade. Achei sempre, sei lá, nunca me interessou. Mas, de 6 anos para cá, eu tive que entrar fundo nesse negócio, por causa da minha atividade. Aí eu percebi que aquilo que eu nunca quis olhar muito, se tornou essencial, precisar. Aí eu tive que começar com Hermógenes, excelente, sabe? Aí depois fui para Carl Rogers, fui para o Victor Frankl, Schiller Reis, depois me debruçando em cima de alguns livros da área espírita, olhei o Joana de Ângeles, a linguagem dela atende perfeitamente a um tipo de pessoa, mas não atende ao meu estilo. Não é que tenha nada de errado, é o estilo dela, né? Que ela é muito subjetiva, né? Muito subjetiva. Aí quando eu achei o Ramédio, falei, opa, agora me encontrei, porque é uma coisa mais objetiva. Né? Então, tudo que eu vou falar aqui, eu boto em um esquema só. Eu vou até por quadro, depois eu boto, prefiro até fazer na forma de colocar, né? O esquema e a gente vai explicando. Não tenho a menor pretensão de estar ensinando nada para ninguém. Nesses 6 anos que eu estou aprendendo muito. Só que eu observei uma coisa curiosa. Só poderia realmente entrar nisso se eu praticasse. Então eu pratiquei durante 4 anos o relaxamento que o Hermógenes ensinava. Até chegar um ponto que eu falei, agora chega, não é minha praia, não é o que eu gosto, não é assim que eu gosto de meditar, de fazer o trabalho. Acabei. Então eu voltei para o meu estilo. Meu estilo é pegar um fonte viva ou um livro semelhante, ler durante alguns minutos, refletir sobre aquilo e fazer uma oração. Esse é meu estilo. Vai ficar mandando relaxar o pé, a cabeça, não funciona bem comigo, mas eu tentei. Eu sou insistente, eu fiquei 4 anos fazendo. Tá? Para chegar no conclusão, não adianta insistir, porque essa não é minha praia, não é meu caminho. Meu caminho é sentar lá do jeito que eu sempre fiz. Mas eu fiz. Agora, essa outra coisa que eu vou falar aqui, eu estou praticando todos os dias há muito tempo. Então, eu estou falando para vocês que pode ser de algo, pode ser que eu não esteja enxergando direito as coisas, mas é o meu depoimento. E eu observei já, em grupos que a gente trabalha, quando as pessoas falam da sua experiência, isso é sempre muito bom. Ou para a gente se espelhar nela, ou para a gente enxergar que não é aquilo, não importa. Mas essa coisa é isso que eu estou querendo dizer. Bom, então o que vai acontecer? O que é emoção? Segundo o nosso amigo, foi um dos excelentes livros que depois de toda essa viagem eu descobri, é esse Saúde Espiritual. O Anir tem a vantagem, na minha maneira de ver, é que ele pega a Joana de Ângeles e coloca em forma de tática. Aí começa a me agradar, bota em forma de esquemas. Não é? Aí quando ele faz esquemas, aí ele está na minha linguagem. Se eu sou um camarada que foi acostumado a ajustar sempre com
pego o esquema, eu me enxergo. É igual um gráfico, né? Você já viu o que é um gráfico? Tem gente que detesta gráfico. Eu olho um gráfico, pronto, acabou, resolveu o problema. Resolveu o problema. Você não precisa falar mais nada. Fala assim, para, não explica nada não. Deixa eu olhar o gráfico aqui. Você falou, você está me atrapalhando. Deixa eu ver o gráfico. Então, são os caminhos. Eu estava observando o companheiro ali, a Jaceira foi falando, ele dormiu, ele mesmo falou, ele não suporta ouvir. Ele, com certeza, ou ele é visual, ou é sinestésico. Auditivo ele não é. Ele não gosta de muita fala. A não ser que ela seja uma fala muito carregada de imagens, alguma coisa. Deve ser algo por aí. Bom, mas vamos voltar. Então, essa questão aqui que eu fui perceber, né? Aí, quando eu peguei o alívio, mas antes do alívio, eu peguei a média, falei, agora que cheguei lá. Quando eu vi um esqueminha rápido, né? Porque nem botou esqueminha, botou na prova de 3 palavras, né? Agora comecei a enxergar isso. Eu vou colocar isso aqui no quadro. Posso chegar lá? Mais do que, hein? Vou chegar lá. Eu vou colocar no. Deixa essa imagem, deixa ela aí. Na hora a gente pode mostrar. Eu não sei se vai dar para trabalhar com esse microfone por cima aqui, tá? Tem espaço. Não, é importante que ia voltar, fica mais fácil. Então vamos lá. O Alírio ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim: o pensamento gera o sentimento que gera a emoção. Ele fala que é isso, né? O pensamento gera o sentimento que gera a emoção. Ele fala também, e isso a Jacina discutiu aqui, exatamente com as mesmas palavras na fala dela, que a emoção é quando você tem o sentimento mais a sensação visceral. Isso é importante a gente repetir. Tá? Se eu estou com medo, imediatamente o que acontece? Vou aqui, não é? Isso está a nível subcortical, está fora do seu controle. Hein? Pensamento, sentimento e emoção. Isso é o que o nosso ali fala lá textualmente. O pensamento gera sentimento que gera emoção. E emoção é sempre físico. Nós precisamos entender isso. Quando você está dentro de casa, silêncio total, você está na sua casa, imagina que você mora numa casa, silêncio total. Ela tem, de repente a porta que está fechada, ela faz assim, ela faz um bagunça. O que acontece com você? Você não pensa nada, o coração lá em cima, ataque cardíaco. Isso é tudo a nível subcortical. Está no automático. Isso é a aprendizagem que nós fazemos pelos milênios, tá? Que é os mecanismos chamados ou fugir ou lutar. Bateu, você não raciocinou, o coração disparou, pode dar logo no bolso, no estômago, pode ter uma série de coisas. Para. Se você for ainda um tipo muito visceral mesmo, ou reptiliano, tá? Você vai partir para alguma coisa rápido. Mas você pode ter um momento em que você se dá um mínimo de reflexão, rápido, mas que você traz esse estímulo forte, e de repente você, ao invés de ficar fixado na porta, você olha para a janela. Aí quando você olha para a janela, você vê uma árvore pela janela que está balançando muito.